graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 130. Salmo do número 130. Nós estamos dando continuidade à série de sermões, série de exposições no culto pela manhã, baseado nos salmos de romagem, o cânticos de peregrinação. São este bloco de salmos que vai do 120 até o 134, que eram salmos cantados enquanto o povo se dirigia para Israel, para Jerusalém, para adorar ao Senhor. São salmos que na verdade foram compostos para serem cantados, muitos dos quais inclusive nós cantamos, não com a melodia composta pelo salmista, nem em hebraico, mas cantamos a palavra do Senhor. E nós hoje chegamos ao Salmo 130. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem em suas Bíblias o texto da Escritura Sagrada, que assim diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observardes, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere no Senhor, Israel, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Senhor, aqui estamos diante da Tua palavra, a qual rogamos que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, diante das necessidades de cada um de nós. O Senhor conhece e sabe, da criança ao mais velho, ó Deus, do mais experiente na fé ao neófito. Que o Senhor traga a nossa mente cativa nessa hora, para compreender, entender e aplicar a Tua palavra em nossos corações. Faça isso não somente conosco, que aqui estamos, mas também com aqueles irmãos que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube, ou que posteriormente verão essa mensagem. Que a Tua graça também se estenda a eles para a Tua glória mesmo, em nome de Jesus. Amém. É possível, irmãos, que um crente chegue a um estágio na vida popularmente chamado de fundo do poço. Um estágio onde somos tomados pelas preocupações, pelas tristezas, pelas angústias, pelo desânimo, pela dor, pelo sofrimento de um modo geral. Momentos nos quais somos afogados pelos problemas, a ponto até de esmorecermos na fé, de desanimarmos. É possível chegarmos nesse estado? Mesmo sendo servos de Deus, nos sentimos sem esperança, sem solução, sem saída, e ficarmos ali prestes a desistirmos. Não estamos dizendo que isso seja um estágio normal ou aceitável, Sobretudo permanecer nesse estágio, nesse ponto. Tampouco negarmos a nossa responsabilidade, muitas vezes, diante dos sofrimentos que vêm até nós, diante dos pecados que cometemos. Contudo, nós cremos que a resposta é sim. É possível que mesmo como servos de Deus, nós lidemos com os momentos difíceis, angustiantes, os tempos sombrios das nossas vidas. Grande é, irmãos, o número de pessoas no nosso tempo hoje que sofrem com ansiedade e com depressão, com crises de pânico, de medo. A depressão, por exemplo, hoje é uma das maiores causas de afastamento na Justiça do Trabalho, no Ministério do Trabalho, por exemplo. É um dos maiores motivos pelos quais as pessoas se afastam, ali através do INSS, inclusive com laudos técnicos e tudo mais.
Os laboratórios farmacêuticos, irmãos, produzem e ganham milhões. Grande é a arrecadação e o mercado dos ansiolíticos, dos antidepressivos. Se você conversar com qualquer farmacêutico, ele vai dizer a você que estes são os medicamentos que mais vendem, que mais têm saída. Porque, de fato, nós vivemos numa geração que está doente. Doente emocionalmente, doente espiritualmente. E seria muito bom que nós, enquanto crentes, estivéssemos imunes a tudo isso, né? Mas não estamos. Não estamos. Esses problemas adentram as nossas igrejas. Parece que nós, enquanto crentes, enquanto povo de Deus, temos perdido a habilidade de lidar com a dor, de lidar com o sofrimento. E aí começamos a criar uma série de confusões, já não chamamos nem mais consideramos pecado ou deficiência na fé aquilo que outrora considerávamos. Começamos a chamar de doença e achar que a solução está nos remédios. Aquilo que outrora entendíamos tratar-se de problemas e de debilidades espirituais, entendendo que a solução estava no Senhor e na sua palavra. Mas o problema aí está. Nós vivemos num tempo, irmãos, de doenças da alma, doenças silenciosas. Nós temos hoje, irmãos, um número gigantesco, algo pouco falado, mas de suicídio no nosso país. O Brasil está no ranking dos 10 países onde isso mais acontece, sobretudo entre homens. O meio evangélico, o meio cristão não está à parte ou imune disso. Inclusive líderes, pastores, seguindo esse sombrio caminho. E isso é a prova que faz com que caia por terra salmos como estes, inclusive, e a nossa própria prática, né? Porque o maior erro, o maior engano, tanto daqueles que enfrentam quanto daqueles que julgam, é achar que pessoas que passam por momentos como estes, de profunda tristeza, e alguns inclusive enfrentando isso há muito tempo, não é? Crises de ansiedade, crises de depressão, é muito equivocado julgar rapidamente que quem passa por isso trata-se de alguém que não é crente, que não é servo do Senhor, ou que não é fiel, ou que precisa ter um verdadeiro encontro com Deus, né? Ou que está em pecado, olhando para um pecado específico, né? Como se não fosse possível que crente passasse por tais tribulações, por tais características, né? Quando nós olhamos para salmos como estes, onde o salmista já começa dizendo: das profundezas clama ao Senhor, nós vemos que essa visão triunfalista, sempre vitoriosa, é ilusória para a vida do crente, né? É ilusória à luz da Escritura, porque a Escritura mostra-nos a realidade de um mundo caído, manchado pelo pecado, corrompido pelo pecado, onde o sofrimento, nas mais variadas áreas, é justamente a prova ou a consequência maior do pecado. E esse sofrimento, ele se caracteriza através das doenças, das enfermidades de um modo geral, das dificuldades financeiras, das crises nos relacionamentos, quer sejam eles na amizade, na família, no casamento. Tristezas profundas, nas quais, mesmo nós, enquanto servos de Deus, podemos nos encontrar. Momentos de angústia, de dor. A grande questão é, como lidar com isso? A Bíblia nunca negou, irmãos, a existência disso. Inclusive os crentes, de modo geral, também não negam. O que tem de fato mudado é o nosso conceito de onde está a solução para isso. Onde está a solução para essas questões que mexem com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Eu continuo crendo, irmãos, piamente, que a solução está nas Escrituras. A solução está na Bíblia, a solução está na palavra do Senhor. O Senhor continua sendo a saída, a única resposta para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, para as nossas angústias. E o Salmo 130, irmãos, é uma bela ilustração, é um belo exemplo de como nós devemos lidar diante dos momentos nos quais sofremos, através do clamor das profundezas, registrado aqui pelo salmista no Salmo 130. Esse texto nos traz então pelo menos 4 lições que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã. A primeira delas, aí presente nos versos 1 e 2, é do quanto, diante
de momentos de profunda angústia, de tribulação, de medo, nós devemos clamar pelo Senhor. A primeira mensagem então é: clame ao Senhor. O salmista já começa o salmo deixando claro onde ele está, onde ele se encontra, onde ele sente-se estar, nas profundezas, e as profundezas aqui é sinônimo de um lugar escuro, frio, sombrio, amedrontador, solitário. É assim que o salmista se sente. Mas o que é que ele faz lá? Ele apenas chora? O que é que ele faz lá? Ele apenas se lamenta? Tem muito crente, irmãos, que chega no fundo do poço e fica apenas lá se lamentando, chorando, murmurando, reclamando, se lamuriando, numa autocomiseração, numa autopiedade gigantesca, e ele faz tudo isso menos orar. De lá ele só não ora, de lá ele só não clama. O salmista, deste lugar de dor, de angústia, de tribulação, de sofrimento, ele decide clamar, e ele começa dizendo: das profundezas clamo a ti, Senhor. Clamo a ti. O clamor do salmista aqui se estende aos céus, numa verdadeira manifestação da dor, do sofrimento e da angústia que ele passa, mas ao mesmo tempo, mesmo estando neste lugar, da sua confiança no Senhor. Por mais que aqui e ali ele vacile na fé, ele esmoreça, ele sinta-se só, ele se sinta neste lugar solitário, frio, sombrio, de dor, de sofrimento, de angústia, de lá ele clama, e ele clama que o Senhor escute a sua voz, diz ele. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Então aparece aqui a ideia do clamor, da voz e da súplica do salmista. E quando nós olhamos para os salmos, o saltério de um modo geral, irmãos, os 150 salmos, mas sobretudo este bloco, é um grande clamor para que nós olhemos para a nossa vida de oração. Você tem passado por lutas, por tribulações, por angústia, você se identifica com o quadro do salmista, de se encontrar num lugar chamado profundezas. Você precisa orar. Deste lugar você precisa clamar ao Senhor. Isso é uma bela reflexão de como anda a nossa vida de oração, a nossa vida de clamor, a nossa vida de devoção a Deus. A oração nada mais é, irmãos, num momento como este, do que um grande desabafo com o Senhor, do que um grande clamor a Deus, colocando aquilo que está no seu coração, as suas angústias, as suas dores, sabendo que você não precisa ter medo ou ter receio de falar o que quiser a Deus, com medo do julgamento dele. E a gente tem isso uns para com os outros, né? Nós somos muito cautelosos com as palavras uns para com os outros, né? Porque a gente tem medo de como as pessoas vão interpretar aquilo que nós estamos dizendo. Sabe que na sua relação com Deus isso não acontece, né? Porque independente das palavras que você decidir usar para com Deus, Ele é aquele que conhece o nosso coração, Ele é aquele que conhece o nosso íntimo. Ele sabe não apenas as palavras que nós iremos usar antes delas chegarem à nossa boca, como Ele sabe a intenção pela qual há por trás das nossas palavras. Então não tenha cerimônias para com Deus, não tenha inibições para com o Senhor, diante daquele que conhece você por completo, por inteiro. Ele é aquele que te formou. Então seja sincero, seja verdadeiro em suas orações, desabafe com Ele, coloque para fora, faça de Deus o seu terapeuta. Converse com o Senhor, clame de lá das profundezas, de lá, peça que o Senhor escute a sua voz. Peça que Ele volte os seus ouvidos para ouvir as súplicas as quais você tem levantado para com Ele. Nós temos muitas passagens, né? Muitos salmos que nos mostram isso, clamores em momentos difíceis, né? O Salmo 22, por exemplo, nos versos 1 e 2, que é, na verdade, aquele mesmo texto que o Senhor Jesus cita, né? Ou se refere lá na cruz. Salmo 22, versos 1 e 2 diz: Deus meu, por que me desamparaste? A gente ouve e conhece essas palavras por meio do Senhor Jesus, né? Mas Jesus estava fazendo outra coisa senão repetindo, né? Pois conhecendo o Salmo, estava ali proclamando essa verdade. Mas o Salmo continua dizendo: por que estás tão longe para salvar-me? Tão longe dos meus gritos e da minha angústia, diz o salmista. Deus meu, eu clamo de dia, mas não me responde, e de noite, mas não recebo alívio. Você
já se sentiu assim? Clamando, orando e nada acontece? E você sente-se como se Deus não tivesse ouvido, como se o Senhor não estivesse ouvindo o seu clamor, a sua oração, a sua súplica, pois nada muda. O sofrimento continua o mesmo, a dor continua a mesma, a angústia continua a mesma. Diga isso a Deus. Deus, eu não aguento mais. Senhor, o Senhor precisa entrar com a providência do Senhor aqui. Essa situação precisa mudar. Ou o Senhor mude a situação, ou mude o meu coração, me ajude. Clame, desabafe com o Senhor. É isso que o salmista faz aqui, né? É o mesmo que o Senhor Jesus faz na cruz do Calvário, né? Diz o texto em Mateus, verso 27, 45 e 46. E houve trevas sobre a terra, e ao meio-dia, às 3 horas da tarde, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani, que significa: Deus meu, por que me desamparastes? O próprio Senhor é um belo exemplo para nós do que devemos fazer em meio às angústias e clamar ao Senhor. Essa é a primeira mensagem desse texto. Uma coisa que o Senhor não precisou fazer em meio à sua angústia e que nós precisamos é confessar os nossos erros, os nossos pecados ao Senhor. Porque nem sempre nós paramos para pensar que boa parte dos nossos sofrimentos, boa parte dos sofrimentos que vêm até nós, eles têm relação direta com os nossos pecados. Nem sempre com os nossos. O sofrimento, de um modo geral, ele tem uma relação direta com o pecado, sempre com o pecado. Inclusive todas as doenças, se não com o pecado de Adão e Eva, com os nossos pecados. E perceba que em meio a esse momento de dor, de angústia e sofrimento, o salmista se volta para Deus para reconhecer as suas iniquidades, para reconhecer a iniquidade daqueles que estão ao seu redor. Diz os versos 3 e 4, observe comigo, olha aí na sua Bíblia: se observardes, Senhor, iniquidades, pergunta ele nessa pergunta retórica, quem subsistirá? Quem ficará de pé? Senhor, se o Senhor for levar em consideração os meus pecados, ou os pecados dos teus servos, quem subsistirá? Quem ficará vivo? Quem estará diante do Senhor? Quem? A resposta é óbvia, né? Ninguém, absolutamente ninguém. Aqui, irmãos, o salmista, mesmo estando nesse lugar de angústia, de solidão, de escuridão, do fundo do poço, o salmista reconhece as suas falhas, reconhece os seus pecados. Sabe, irmãos, boa parte do sofrimento que nós enfrentamos nessa vida tem uma relação direta com a nossa incapacidade ou o nosso coração duro em admitirmos erros, em confessarmos pecados. Isso acontece sobretudo, sabe onde? Nas crises relacionais, entre irmãos, entre amigos, entre familiares, mas principalmente entre maridos e mulheres, entre homens e mulheres, entre esposos e esposas, prolongando crises e problemas que poderiam ser resolvidos com um simples me perdoe, com um simples errei, falhei, pequei, assumo meu erro, admito minha culpa. E aí prolongam-se problemas, crises vão acontecendo como uma bola de neve, crescendo cada vez mais, sem serem resolvidas, porque falta humildade. E aí depois quer atribuir o sofrimento aos outros. Sobretudo num país onde nós vivemos, né? Onde a culpa e o erro, a culpa e a responsabilidade, né? Sobre o sofrimento que vem sobre mim, nunca é minha, mas é sempre do outro. A culpa é sempre do outro, a culpa é sempre da sociedade, a culpa é sempre dos mais ricos, a culpa é do governo, a culpa é do Estado, a culpa é da sociedade, a culpa é do irmão, a culpa é do outro, nunca é nossa. E perceba a atitude aqui, humilde do salmista, ao olhar para si mesmo, nessa atitude aqui de confissão, de reconhecimento que não há quem subsista diante de Deus, porque todos somos falhos, todos somos pecadores e precisamos confessar isso diante do Senhor. Então, sim, muitas vezes, em meio a momentos de angústia, de sofrimento, de dor, nós precisamos parar e confessar os nossos pecados.
confessar os nossos pecados. Senhor, me perdoa, porque eu não tenho conseguido dormir, porque eu não consigo parar de pensar nos meus problemas. Me perdoe por isso, Senhor, porque a Tua palavra diz que eu tenho que descansar em Ti, entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar em Ti, crendo que o Senhor fará tudo, mas eu não tenho tido fé para isso, e por isso tenho sofrido, com noites mal dormidas, com estresses, tem afetado minha saúde, tem afetado o meu humor. Mas não, a gente sempre quer colocar a culpa no outro. A culpa é do marido, a culpa é da esposa, a culpa é dos filhos, a culpa é da situação, é das circunstâncias, é da falta de dinheiro, é da falta de saúde, é da falta disso, da falta daquilo. E sabe quem pensa assim, sabe quem age assim, irmãos? O incrédulo, o ímpio, que entende, que acha que o seu bom humor, o seu bom estado de espírito, a sua estabilidade emocional depende das circunstâncias ao seu redor. Mas nós somos o povo, ou pelo menos deveríamos ser o povo, que diz: aprendi a viver contente, satisfeito em toda e qualquer situação. Mas isso passa por esse momento de confessarmos os nossos pecados ao Senhor também, de reconhecermos nossas falhas e erros diante dos sofrimentos que vêm até nós. Em segundo lugar, confesse seus pecados. Em terceiro lugar, esse texto nos mostra como nós devemos então desejar ardentemente o Senhor e a sua palavra. Diz o verso 5 a 7, acompanhe comigo aí na sua Bíblia: aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa a redenção. Olha a quantidade de vezes que o salmista repete a ideia de esperar, de aguardar, de confiar. Veja só, verso 5, aguardo, e ele termina ainda o verso 5 dizendo: a minha alma aguarda, espera, já são 3 vezes. Verso 6, a minha alma anseia, 4 vezes, mais que os guardas pelo romper da manhã, mais que os guardas pelo romper da manhã. Mais uma vez, verso 7, espera no Senhor, pois no Senhor a misericórdia dele copiosa a redenção. Aqui, irmãos, o salmista demonstra o seu desejo, o seu anseio desesperado pelo Senhor. O seu anseio desesperado, com isso eu quero dizer, é o seu anseio rigoroso, intenso. Desesperado aqui não tem a ver com desespero, mas a repetição das muitas vezes de como o salmista aguarda e espera é de fato o quanto ele deseja esse momento no qual o Senhor entrará com providência ao seu favor. Então ele diz que ele aguarda pelo Senhor, que a sua alma aguarda pelo Senhor. Só aguarda pelo Senhor, irmãos, e só consegue aguardar, esperar e ansiar pelo Senhor dessa forma quem de fato passa por momentos de sofrimento, de dor, de angústia, sem deixar que a sua fé de fato seja abalada. Seja abalada. É claro que isso não quer dizer que nós não iremos nos entristecer, nos angustiar, sofrer até. Mas o crente sofre de modo diferente dos demais. É aguardando pelo Senhor, é esperando pelo Senhor. E aqui o salmista usa a ilustração, né, bem conhecida, inclusive de muitos que possivelmente até eram soldados e faziam parte, né, desta guarda de Israel, dizendo que assim como os guardas anseiam pelo romper da manhã, a alma dele enquanto o salmista espera e aguarda pelo Senhor, né? Para você que não tem muita noção do que significa essa ilustração aqui usada pelo salmista, uma guarda que espera o romper da manhã. O romper da manhã significa o fim de um turno de trabalho e o início de um turno de descanso. O romper da manhã significa que o calor do sol alivia o frio da madrugada. A luz se dissipa e dissipa o medo da escuridão. À noite é tudo sempre mais complicado, né? Os irmãos que trabalham à noite aí, de turno, os militares, os médicos, sabem bem o que significa o final de um turno, né? A ideia aqui é essa, né? O salmista aguarda e espera pelo Senhor como o final de um turno de trabalho. Assim como o amanhecer do dia significa que está na hora de descansar e ir para casa, né? É o alívio, chegou o momento de descanso. A ilustração é essa aqui que o salmista
demonstra para dizer como ele aguarda, como ele espera pelo Senhor, o anseio do seu coração e em que está a sua esperança. A sua esperança está no Senhor e apenas no Senhor. Inclusive, nesse sentido, é exatamente a esperança do próprio Cristo na cruz do Calvário, que em seu momento de angústia, não de ansiedade, eu vou repetir, Cristo no Calvário, em seu momento de angústia, não de ansiedade, porque ansiedade, biblicamente na Bíblia, sempre pressupõe pecado, sempre pressupõe preocupação, angústia e medo em relação àquilo que ainda não aconteceu. E isso não aconteceu com Cristo na cruz do Calvário, inclusive diante de heresias que têm sido ditas por aí, sobretudo na internet, que Cristo ficou ansioso na cruz do Calvário. Sempre que você ouvir um negócio desse, você repreende em nome de Jesus. Isso é heresia pura. Não, ele não teve medo, ele não teve ansiedade. Sim, ele sofreu. É porque a teologia do sofrimento, biblicamente falando, é possível que você sofra, se angustie, sinta dor, angústia, tristeza, mas faça isso sem pecado. Sem pecado. E foi exatamente isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Mas ainda ali, ele é um exemplo de em quem se refugiar. Ali, ele não se volta para ninguém mais, senão para o próprio Deus, dizendo: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. É a Deus, mais uma vez, no seu momento de sofrimento, de solidão até, que ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? E ali nós temos também o exemplo de Cristo, clamando, buscando, ansiando, esperando, desejando pelo socorro divino, desejando pelo Senhor. Em primeiro lugar, esse texto nos mostra que nós devemos clamar ao Senhor em meio aos momentos de profunda tristeza, dor, angústia. Devemos confessar os nossos pecados. Devemos também desejar ardentemente pelo Senhor. E em quarto e último lugar, devemos confiar na redenção do Senhor. Não podemos perder a esperança, irmãos, no Deus providente que nós temos, no Deus que age, no Deus que intervém. Não no nosso tempo, não na nossa hora, mas Ele sempre age. Ele jamais desamparou aqueles que são seus. Ele jamais deixou de cumprir o seu papel como bom pastor que cuida de nós em todo o tempo. É por isso que agora o salmista se volta para Israel, e acontece muito isso nos salmos, né? O salmista começa escrevendo ou cantando esses salmos como se estivesse falando para ele mesmo, numa declaração pessoal para com Deus, e depois ele se volta agora para toda a igreja, para todo Israel, para todo o povo de Deus. Ele começa então dizendo que a sua alma espera pelo Senhor, aguarda pelo Senhor, como os guardas pelo romper da manhã. Agora ele se volta para Israel, veja comigo, verso 7, vamos ler todos juntos, verso 7 e 8. Espera no Senhor, pois no Senhor há nele copiosa redenção, é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Espere no Senhor, Israel. Espere no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Você sabe que o salmista, nesse momento aqui, em termos de sentimento, preste bem atenção nisso, em termos de sentimento, o salmista não está sentindo essa misericórdia, né? Vocês sabem disso, né? Ele não consegue sentir essa misericórdia enquanto sentimento. É por isso que ele está clamando das profundezas. Veja como parece ser contrastante. Como é que esse Deus da misericórdia é o mesmo Deus que faz com que eu me sinta nas profundezas? É porque eu já falei isso aqui, tenho falado e vou repetir. É porque para os salmistas, de um modo geral, e nós vemos isso no Saltério, a sua vida não é movida pelos sentimentos, e sim por suas crenças, por suas convicções. É mais ou menos assim: quando você briga com seu marido ou com sua esposa, ou em meio a um momento de angústia, de tribulação, ou muitas vezes até em meio a um momento de ira e de descontrole emocional, nós falamos coisas que nós estamos sentindo naquele momento, e que muitas vezes depois a gente volta e pede perdão, porque a gente sabe que aquilo que nós falamos e que proferimos não é verdade. Por quê? Porque aquelas palavras foram ditas no calor do momento, da emoção,
com base no sentimento que estava se passando no nosso coração, dominando o nosso coração, nos embriagando naquela hora. Apesar de termos ciência de que aquilo não é verdadeiro. O salmista está aqui nesse momento, onde o que ele sente é solidão, é medo, angústia, tristeza. E por isso ele clama, e clama como se não estivesse sendo ouvido. Mas qual é a sua convicção? A sua convicção é algo que deve transpor aquilo que você está sentindo, aquilo que você sente. E isso é o que firma a nossa confiança no Senhor. Por isso o salmista diz: espere, Israel, no Senhor, pois nele há misericórdia. Nele, copiosa, grande, uma enxurrada, essa é a ideia de copiosa, né? Abundante, o que? Redenção. Redenção que aponta para a ideia de socorro, de amparo, de perdão, de salvação. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Eu costumo dizer e brincar dizendo que alguns salmos, você olha assim, se você lê o primeiro e o último verso, parece até que o salmista era meio esquizofrênico, né? Porque olha só, o salmista que começa o salmo dizendo: das profundezas clama a ti, Senhor. Senhor, escuta a minha voz, estejam alertos os teus ouvidos, as minhas súplicas. É um clamor de alguém que está desesperado, irmãos. E esse mesmo salmista termina o salmo dizendo assim: nele há copiosa redenção. O Senhor da misericórdia, é Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Até parece que é outra pessoa que escreveu, né? A confiança aqui declarada pelo salmista na misericórdia do Senhor, na redenção do Senhor e na graça do Senhor, não parece aquele mesmo salmista que começa dizendo: Senhor, estou aqui nas profundezas, estou aqui no fundo do poço, Senhor. É porque trata-se de alguém, irmãos, que não se deixa dominar pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Quem foi que disse que você tem que ser dominado pela sua ansiedade, pela sua depressão, pelo seu medo? Tem gente que até toma isso para si, não porque eu sou uma pessoa ansiosa, não porque eu passo, e aí parece que a vida gira em torno daquilo. Não deixe que sua vida gire em torno dos seus sentimentos. Você é guiado pelo Espírito, anda no Espírito, tem a capacidade de agir com domínio próprio e ser tomado, sim, por suas convicções. São as nossas convicções, irmãos, são as nossas bases de crenças que devem, então, mover as nossas vidas e não os nossos sentimentos. Porque os sentimentos, eles são passageiros, eles são efêmeros, eles são voláteis, eles são passivos de mudanças, de grandes alterações diante das circunstâncias. E as nossas crenças? As nossas crenças não. As nossas crenças, elas estão embasadas naquele que não muda jamais, naquele que é imutável. A misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, a redenção do Senhor sobre as nossas vidas, não depende de nada disso, é imutável, é estável, é firme como uma rocha. E é nisso que nós devemos nos assegurar. É assim que conclui o salmista esta canção, se voltando para Israel. Nós, como Israel de Deus, essa é a mensagem. Se existe uma aplicação perfeita, né, e bíblica, é a do próprio salmista, que se volta para a igreja, que se volta para nós, que se volta para mim, para você, e diz para mim e para você nessa noite, como uma promessa: espera, ó Israel, no Senhor. Espere no Senhor. Não espere pelo marido, não espere na esposa, não espere na mudança, na situação, na saúde, no dinheiro que virá, no governo que está, no que vai sair. Espere no Senhor, somente no Senhor, pois nele há misericórdia. O texto aqui aponta para uma das características, um dos atributos magníficos da parte de Deus, que é a sua misericórdia, a sua compaixão para conosco. Às vezes nós erramos, irmãos, mais uma vez baseado em nossos sentimentos, porque ficamos esperando a misericórdia do próximo, do homem. O homem tem uma misericórdia limitada, irmãos, até mesmo os crentes. A nossa misericórdia, ela é limitada, ela tem um limite.
Nós somos igual a Pedro, ficamos perguntando a Jesus quantas vezes a gente tem que perdoar. Quantas vezes, Senhor? Porque não dá para perdoar sempre, né? Não dá para ter misericórdia de todo mundo. Nós somos impiedosos, irmãos, incompassivos e misericordiosos uns com os outros. Não deveríamos ser, mas muitas vezes o somos. E aí nos decepcionamos, porque a gente quer esperar misericórdia de quem não é rico em misericórdia, não é rico em perdoar. E quem é assim? Somente o Senhor. Por isso somente nos lembra, o Senhor é aquele que é rico em misericórdia. O sacrifício de Cristo por nós na cruz do Calvário, irmãos, é a maior representação da sua misericórdia para conosco. Éramos nós que deveríamos estar lá cravados naquela cruz. E ainda assim, a nossa morte não seria suficiente para nos garantir a salvação. Estaríamos perdidos do mesmo jeito. Pois nós somos como os cordeiros que eram sacrificados lá no Antigo Testamento. Impuros, imperfeitos. Ele é o Cordeiro perfeito que manifesta a sua misericórdia sobre nós. É nele, é em Cristo que há copiosa, abundante redenção. E é nisso que deve estar a nossa esperança. É nisso que deve estar o nosso olhar. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. É um tanto comum nós falarmos sobre sofrimento quando olhamos para os salmos de um modo geral. Temos visto isso bastante, né? Aliás, boa parte daquilo que temos estudado aqui, tanto no domingo de manhã quanto na terça-feira, no Salmo 119, é o que há de mais intenso no que se refere à teologia do sofrimento. O livro dos Salmos é uma grande fonte para isso. Mas esse salmo ele traz algo em especial que eu quero aplicar e assim finalizar a exposição desta manhã. Porque o salmista, em meio ao seu momento de sofrimento, de dor e de clamor ao Senhor, ele faz algo que muitas vezes nós não paramos para pensar e fazer, que é confessar os seus pecados. Você já parou para pensar como boa parte dos sofrimentos que vieram, ou que estão presentes na sua vida, pode ter relação com pecados, os quais você tem cometido? Com ações, atitudes, pensamentos nos quais você tem feito. O sofrimento, irmãos, os momentos de dificuldades que nós passamos também é uma bela oportunidade para pararmos e fazermos a seguinte pergunta. Muita gente faz a pergunta errada para Deus dentro do sofrimento. E a pergunta mais comum é: Senhor, por quê? Por quê? Por que eu estou passando por isso? E essa é uma pergunta muito ruim, porque não cabe a você saber o porquê. Mas uma boa pergunta a se fazer para Deus é: para quê? Para quê, Deus? Qual o objetivo do Senhor na minha vida ao permitir, ao decretar, ao ordenar que eu passe por tudo que eu estou passando? O que é que o Senhor quer me ensinar com isso? O que é que o Senhor precisa moldar na minha vida? Se muitas vezes a nossa fé, a nossa vida, a nossa maturidade, ela é como se forjada pelo fogo, né? A pergunta é: Senhor, o que é que o Senhor quer forjar na minha vida, no meu caráter, na minha família, no meu casamento, com isso que estamos passando, com isso que estamos enfrentando? É tolice se manter orgulhoso e soberbo diante de Deus, porque uns com os outros nós já até podemos colocar uma capa de que somos inerrantes, de que não somos falhos, mas o Senhor é aquele que conhece os nossos corações. Por isso essa é uma boa oportunidade para se colocar diante de Deus, confessando seus pecados, confessando suas falhas, sobretudo a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança no Senhor, o nosso marasmo em não fazermos nada, a nossa negligência na nossa vida de clamor e de oração, como nós vimos aqui. Jesus também é um belo exemplo, né, de como nós devemos clamar em meio aos sofrimentos, em meio à dor. Nos momentos que antecediam ali a prisão e o sacrifício, né, o martírio do Senhor Jesus, sabe o que ele estava fazendo? Orando, clamando ao Senhor, se preparando para aquilo. No momento em que ele foi tentado no deserto, sabe o que ele estava fazendo? Orando. Nós precisamos orar mais, irmãos. Precisamos clamar mais ao Senhor. Teve mais tempo de devoção e de consagração ao nosso Deus.
Ó Senhor, nós precisamos de Ti, Deus, e clamamos que o Senhor faça essa obra em nós. Aplica a Tua palavra, Deus, aos nossos corações, mediante a necessidade de cada um. Rogamos que o Senhor nos instrua, nos abençoe e derrama da Tua graça sobre nós, pois nós precisamos de Ti, Deus. Rogamos e clamamos que assim o Senhor nos ajude, Deus, a reconhecermos as nossas falhas, os nossos pecados e erros diante do Senhor. É isso que a Ti nós oramos e clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém.